Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça brilhar sobre ti a sua face. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa primeira leitura, eu gosto muito desses livros históricos, porque Deus se revela no que nós chamamos de história da salvação. Só que a história da salvação é a história de um povo, do povo judeu, desde a escolha de Abraão, lá no capítulo, se não me engano, cadê o Benício? Não está aqui, 12º do livro do Gênesis, que ele chama Abraão e constitui um povo. E ao longo de muitas vicissitudes e atropelos, ele conduz Abraão e seus descendentes até a terra prometida. Levou uns 600 anos, de Abraão até a posse da terra. E com tudo que tem de bom e de ruim. Vocês veem a história, tem assassinato, tem incesto, tem irmão que quer matar irmão, José, que é vendido no Egito. Mas, como disse São Paulo, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Alguns séculos depois, Santo Agostinho completou, até mesmo o pecado. Então, até do pecado do povo, das pessoas, Deus fez surgir coisa boa. E Ele dá um jeito de consertar e remendar, enfim, no fim funciona. Mas essa história do livro dos Reis narra a história dos reis de Judá. Mas a avaliação não é nem política, nem econômica, nem militar. É como eles funcionaram segundo o projeto de Deus, que era levar o povo à vivência plena e profunda e autêntica dos 10 mandamentos, da lei judaica. E por isso a avaliação é feita sempre de acordo se foram fiéis ou não. E no fim, vocês vão ler, no final de cada um, ele teve os seus dias, foi enterrado junto com seus antepassados, e ele fez o que desagradou ao Senhor. A grande maioria foi isso. Uma das exceções é esse rei Josias que menciona hoje. Ele ficou rei novinho, o pai dele foi uma tranqueira, mas a mãe era boa, acho que salvou o que tinha ali e deu uma boa educação. Lembrando que eles tinham várias mulheres, não é? Então o rei não era muito presente na vida dos filhos. Era a mãe que educava. E ele acabou sendo um bom rei. Assumiu o governo aos 18 anos de idade. Eu falei isso na outra missa e alguém veio perguntar depois se ele assumiu com 8 anos. Não, foi 18. Governou por 31 anos, até de 441 a 641 a 609. Ele morre numa batalha contra o faraó Necal do Egito. Mas ele agradou a Deus no que ele fez. E no meio do seu reinado, quase um século depois da destruição do reino de Israel, que tinha sido destruído em 722, na reforma do templo, que estava meio em decadência por causa da administração do seu pai, eles descobrem esse livro que hoje eles identificam com o livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio tem esse nome depois. Deutero significa outro, ou segundo, e nomos é lei. É a segunda lei ou a lei depois da lei. Porque fechavam os 5 livros, o Pentateuco, e aí vem esse. Esse livro, ele contém os últimos discursos de Moisés. Ele tirou o povo do Egito, guiado por Deus, cruzou o Mar Vermelho, por 40 anos guiou esse povo,
e colocou as portas da terra prometida. Ali ele morre. Então, antes de morrer, ele faz esses discursos, são longos discursos, ele faz uma avaliação de tudo que aconteceu e diz o povo para continuar na lei de Deus. Então, o programa vai passar de 8 minutos, vou correr lá. Mas aí ele achou esse livro, em cima do que foi lido, ele falou, nós estamos muito longe do que ele propôs. Por isso, toda essa penitência que ele faz. Bom, a minha conclusão é a seguinte, é a história do povo judeu, era cheio de desgraça, cheio de problema, muito parecido com o que nós vemos hoje, mas Deus suscita pessoas de forma inesperada que vêm e recoloca as coisas no lugar. Então, nós não podemos jamais perder de vista que é sempre no fim e no fundo, resumindo, espremendo, tirando o que tem que tirar, é a luta entre o bem e o mal, entre Deus e o demônio. O projeto de Deus de criar fraternidade, uma vida boa para todo mundo, ou o projeto de mentira, das trevas, da tirania, do abuso de poder, da corrupção, enfim, tudo que a gente conhece que é uma desgraça. Nós temos a nossa responsabilidade, o povo sempre teve, por isso quando foi para o exílio não foi só o rei, o povo foi junto, muita gente morreu, mas pagando pelos seus pecados. Então sempre há sofrimento quando há desvio das leis de Deus, mas ele suscita pessoas que vêm trazer esperança, acender a luz, com a afirmação, sempre eu acredito nisso, que o mal nunca prevalece. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Deus. E a Igreja, não só no sentido da Igreja Católica, mas de todas as pessoas de boa vontade que querem o bem de cada um, que é o projeto de Deus para nós. Então essa imagem, essa mensagem de esperança, de que no dia a dia da vida, Deus se revela e através das nossas decisões, Ele faz acontecer os seus desígnios. No Evangelho, ele lembra o cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. A gente conhece muito bem isso daqui, não é? Nosso mundo político é cheio disso. Vê os discursos na época de campanha, as propostas, os projetos, depois a canalice, a bandidagem, por detrás dos bastidores, quanta corrupção, mas enfim, são lobos ferozes e vorazes, né? Tem muita fome, muita sede. Mas ele fala, conhecereis pelos seus frutos. E eu queria ficar com isso daqui. E aí tem duas coisas que nós temos que avaliar, da parte do que está sendo ensinado hoje. A primeira é que nós não somos chamados a julgar as pessoas, mas a julgar os atos delas. Quem julga as pessoas é só Deus. Se vai morrer, se vai viver, se vai para o céu, se vai para o inferno, só Deus tem capacidade de fazer esse juízo. Então nos compete julgar as pessoas, mas o que elas fazem é nossa responsabilidade. Nós temos que usar os critérios que Deus nos concede para avaliar se é de Deus ou não é de Deus. Em todas as instâncias, na igreja, na sociedade, no trabalho, na família, em todas as instâncias em que nós vivemos, nós acabamos avaliando as pessoas por aquilo que elas fazem. É o que elas fazem que vai realmente definir. Às vezes tem pessoas ótimas. Eu lembro de um amigo que dizia, diz que o fulano é simpático, que o malandro é muito simpático. Ele falou, mas tem que ser simpático, não para que ele vai dar o golpe, né? Então, não são as palavras que nos devem convencer, mas realmente as atitudes, o que as pessoas fazem. E pensando nisso, nas duas coisas, que Deus se revela na história e que pelos frutos conhecereis a árvore, eu vou me arriscar a falar um pouco da minha vida, é meu aniversário, né?